Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. E hoje, dia 6 de novembro de 2021, sábado, vamos fazer mais um vídeo aí para vocês. Hoje vamos falar sobre FIIs, tá? Os últimos dois que nós fizemos aí a gente falou das nossas ações, das empresas que nós acompanhamos, né? Estamos no período de divulgação de resultados do terceiro trimestre. Até o momento, as empresas que nós temos aí, que nós e os amigos aí que nos acompanham possuem carteira. Até agora todos estão vindo muito bem, né? Os bancos estão vindo bem, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil vem na semana que vem, todos eles com resultados bem significativos, de forma positiva. As empresas também, né? Minerva, temos aí a Fleury também foi muito bem, que nós já falamos, Movida, temos outros aí que nós acompanhamos e a gente vai falando dela devagarzinho aí mais adiante. Mas hoje vamos falar sobre os nossos fundos imobiliários, né? Que neste momento de divulgação de resultados eles ficam um pouquinho mais de lado, né? Mas depois a gente não os abandona. E hoje, pessoal, eu vou fazer uma continuação de um vídeo que eu fiz no mês passado, que o pessoal gostou bastante, os amigos comentaram bastante e pediram para dar uma continuidade nesse vídeo. O vídeo do mês passado, o título dele você pode olhar lá na lista no nosso canal, FIIs de papel pagam mais que tijolo, tá? Lá a gente fez um estudo, umas contas, não uma simulação, né? Não é nem um estudo profundo, mas umas pequenas continhas e a gente viu que eu não vou falar o resultado daquilo lá, se você quiser você assiste. E a gente teve uma visão naquele vídeo e hoje a gente vai dar continuidade passado um tempo, né, com outros valores, tanto de valores na cotação quanto nos valores do rendimento, tá? E a gente vai dar uma continuidade nessa comparação entre o resultado do FII de tijolo e a comparação do resultado do FII de papel, tá? Peguei os mesmos os FIIs que eu fiz no vídeo passado, que é os FIIs que nós acompanhamos, que nós, né, a maioria dos nossos colegas aí, nossos amigos possuem na carteira, e eu também, os FIIs que a gente conhece mais, e é esse que a gente está fazendo a comparação, ok? Então vamos lá. Eu não vou repetir a explicação que foi dada lá, né, para não ficar cansativo. Se a pessoa tiver uma dúvida, ela volta lá, ok? Tá, então a gente pegou aqui esses FIIs de tijolos, que foi o que a gente fez no vídeo passado. Então nós temos lá o HG, esse fechamento é fechamento de ontem, sexta-feira, né, dia 5 do 11, tá? Hoje é dia 6, sábado, e esse aqui é o fechamento, tá? Desses FIIs aqui. O rendimento são um rendimento que será pago agora entre o dia 10, né? O GGRC que paga um pouquinho mais, acho que é logo segundo ou terça, ele já vai pagar esses 80 centavos, né? A maioria que paga entre o dia 12 e o dia 15, tá? Esses valores já estão declarados. Só o ALZR, que ele paga depois do dia 24 ao dia 28, então ele não divulgou ainda o quanto ele vai pagar no mês de novembro. Esse 0,61 aqui que eu pus asterisco referente ao mês passado, né? Só para ele não ficar sem participar do estudo, tá? Então o HGLG, esse fechou a 161,43, vai pagar 1,10, o KNRI 1,33, vai pagar 77, GGRC, né, que o pessoal tem uma mudada, uma guinada, o pessoal ficou meio chateado, né, não gostou muito dos últimos movimentação dele, mas a gente tem na carteira, então vamos deixar ele quietinho aí, vamos continuar acompanhando ele, tá? O FIIB, né, 441, vai pagar 13,30, o Mérito, né, MFI 107, fechou, vai pagar 1,24. O LZR ainda é do mês anterior. HGBS, né, de shopping, fechou a 180, vai pagar 0,90. E o VISC, também shopping, fechou a 97,95, vai pagar 0,62. Então, esse aqui é o preço de fechamento de ontem, sexta-feira, e isso é o que será pago. Ainda o ALZR não foi divulgado, tá? Então, vamos lá acompanhar aqui a sequência, né? Então eu coloquei algumas referências, a poupança agora com a Selic a 7,75,
a poupança vai pagar 0,45, a renda fixa em média vai pagar 0,51, né? Então, nós falamos bastante naquele vídeo em relação ao FII de tijolo, né? Questão de reposição parcial, total ou superior à inflação, né? Que o FII de tijolo ele possui, porque no FII de tijolo, bem simples, o FII de tijolo ele tem nos seus contratos reposição da inflação, que no atual momento de pandemia não está acontecendo, né? Então quem é novo de bolsa, tem 2 anos, ainda não viu os contratos serem reajustados para cima, pouquíssimo, né? Mas isso é muito frequente fora do momento de pandemia, 2016, 15, 17, 18, né? Havia o reajuste da inflação, a inflação era IGPM, o contrato era reajustado, né? E também tem a valorização do imóvel. Então a gente considera, entre aspas, que no período de longo prazo o FII de tijolo ele vai repor a inflação. Então, no FII de tijolo a gente não faz o desconto da inflação. Então, considerando isso, deixa eu sair aqui para ficar mais fácil. Então, quando a gente olha essa situação, nós temos o seguinte, ó, o HGLG, o preço de fechamento, vai pagar 1,10. Então, o dividend yield é 0,68, tá? Então, o HGLG pulou para 0,68. Aqui a variação é mais 0,2, por quê? Porque no mês passado, o DY dele foi 0,66. Então, para esse mês, ele aumentou 0,2, não é 0,2%, é 0,2. Era 0,66, foi para 0,68, tá? O KNRI também, veja bem, isso aconteceu, deixa eu voltar aqui. Esse ganho, pessoal, de dividendo, de DY de 0,2, ocorreu porque, como a taxa Selic aumentou, muitas pessoas deixam a renda variável e voltam para a renda fixa, tá? Volta para a renda fixa. Isso traz o preço da cota para baixo. Então, a cota, o valor da cota cai, mas como o rendimento se mantém, então o preço está mais baixo com o mesmo rendimento, então o ganho, o dividend yield, ele aumenta, tá? Então não dá para reclamar muito, tá? Ou quase nada, em você vê um FII tendo o seu preço reduzido, sem haver perda de fundamentos, né? O fundamento tá lá, o imóvel tá lá, conservação, tal, direitinho, tudo certo. Se ele caiu, a gente aproveita. Se o preço caiu porque houve perda de fundamento, como alguns fundos que nós vemos por aí, então aí caiu e aí houve perda de fundamentos. Aí tranquilo. Agora, nesses casos aqui, né, que eu estou colocando, a redução do preço da cota sem perda de fundamento. Então isso proporciona um ganho no dividend yield, é o que a gente tem ali, tá? Deixa eu continuar aqui então. Vamos lá. Aí a gente tem o KNRI, que também o preço caiu, 133, tá pagando 0,77, a mesma coisa, esses dois aqui, o HGLG e o KNRI, estão pagando a mesma coisa do mês anterior, tá? Dá um dividend yield de 0,57, um ganho de 0,04, tá? Então subiu aí de novo a variação positiva. O GGRC 110, 34, vai pagar 0,80, um dividend yield de 0,68, aumento de 0,04, né? Então ele pagou, mês passado pagou, o dividend yield era 0,64, agora ele teve um ganho de 0,04, tá? O FIIB também está pagando o mesmo valor, 13,30, porém houve uma redução no valor da cota, 441, e isso proporcionou 0,74, um aumento de 0,04. O mérito, né, MFI, 107, vai pagar 1,24. Esse aqui tanto ele aumentou o rendimento, como também abaixou o preço. Então, trouxe o dividend yield para 1,24, ó, um ganho de 0,10, tá? O ALZR é o único que não teve ganho, ó, 108 é o preço. Esse zero, por quê? Porque o que eu acho, né, não dá para saber o quanto ele vai pagar, mas eu creio que ele vai pagar mais que 0,61, tá? Eu tive que manter esse 0,61 porque é o que tem do mês passado, dá um dividendo de 0,56, então aqui em relação ao mês passado ele teve uma redução de 0,01, tá? Mas ele não tem o resultado para esse mês ainda.
O HGBS fechou a 180, também caiu o preço e aumentou o rendimento. Foi para 0,50, um aumento de 0,04, tá? E o VISC, 97,95, vai pagar 0,62, um dividend yield de 63, um ganho de 0,08. Então, nós vemos aqui que os fundos de tijolo estão com um movimento de redução no preço, uma queda no preço, tá? Alguns aumentaram o rendimento, a maioria manteve, alguns aumentaram. Isso levou o investidor de FII de tijolo, no caso desses FIIs que nós acompanhamos, você pode olhar a tabelinha ali, a maioria deles proporcionou uma variação positiva no dividend yield, tá? Então os fundos de tijolo proporcionaram isso aí, ok? Agora vamos lá para os FIIs de papel. Então, o FII de papel que nós vamos acompanhar são esses aí. O BCRI fechou a 106,82, vai pagar 1,13. O RSR 101. Esse aqui ainda também não divulgou, então esse dividendo aqui é referente ainda ao mês passado. O Habitat 114, vai pagar 1,50. O HCTR 121 fechou, vai pagar 1,60, também ainda é referente ao mês anterior. E o Canip fechou a 100, vai pagar 1,40, tá? Então, esses aí são os fundos de papel que nós acompanhamos, que nós estamos usando para estudo. Agora, voltando, né, daquela repassada, o FII de papel, como foi dito no outro vídeo, vocês assistem lá que tá mais, tem um desenho, fiz as figuras bonitinho para explicar melhor. O FII de tijolo, ele te devolve a inflação, então no caso do rendimento do FII de tijolo, você tem que descontar a inflação do mês para você saber qual que é o seu ganho real. No FII de tijolo não descontamos, porque já explicamos, no FII de papel a gente tem que descontar a inflação, tá? Então vamos ver o que é que aconteceu com os FIIs de papel, tá? Vamos lá? Ok, então vamos lá. Nós temos esse resultado aí. Então, ali os fechamentos, né? Fechamento de ontem, temos o rendimento, o dividend yield e a inflação a se descontar. Lembrando que a inflação do FII de papel, ela não é do mês atual, né? Imediatamente anterior ao mês que nós estamos, ao mês atual. Por quê? Porque no FII de papel, como explicado lá também, a gente está recebendo em torno de 3 a 4 meses anterior, porque tem que calcular a inflação, tem que emitir o boleto, o CRI tem que pagar, o CRI tem que, né, fazer todos os controles, então a gente recebe a inflação de 3 a 4 meses atrasado. De 3 a 4 meses atrasado, o 0,91 que você está vendo ali é a inflação média do mês de julho e do mês de agosto, tá? Porque tem CRI que está pagando referente ao mês de julho, tem CRI que está pagando no mês de agosto. Alguns até julho e agosto. Então, por isso que eu estou pegando, eu fiz a média da inflação desses 2 meses. A média da inflação de julho e agosto dá 0,91, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que é que nós temos aqui quando nós vamos para os FIIs de papel. Então, o BCRI fechou a 106,82, ele vai pagar um rendimento de 1,13, que dá um dividend yield de 1,05, tá? Então, um dividend yield até que bom. Porém, a inflação foi 0,91. Então, quando você diminui a inflação do que você recebeu, você fica com um ganho real de 0,14, tá? Em relação ao mês anterior, houve uma queda de 0,14. O mês anterior, nós recebemos 0,28, tá? O dividendo, o dividendo real foi 0,28, agora 0,14. O que isso nos mostra, pessoal? Isso nos mostra, eu ia deixar para falar no final, mas vou falar já, tá? Isso mostra que quanto maior a inflação, por mais que o FII de papel ele está relacionado, ele possui lá nas suas diretrizes a reposição da inflação, por mais que ele devolva a inflação, quanto mais alta a inflação, maior é a dificuldade que o FII tem de produzir um ganho real. Tá? Ele vai te proteger da inflação,
de cara, porque você vai receber a inflação. Porém, o real, tá? O real, ele vai diminuindo conforme a inflação vai subindo, ok? Isso porque, gente, olha, que a variação foi só de 0,14, porque o preço dos FIIs, ele também, como de tijolo, como dos tijolos também caiu, os de papel também seguiram o mesmo caminho, também caíram, tá? Então, o preço caiu, só que a inflação subiu e isso traz um sufocamento no ganho real, tá? Joia, vamos seguir aqui então. Vamos pro próximo aqui, eu só aí para ficar mais fácil, tá? Aí a gente vai pro RSR, né, o REC, fechou a 101,38, vai pagar 1,08, dá um dividend yield de 1,06, menos a inflação dá 0,15, o ganho real, tá? Dá 0,15. Em relação ao mês anterior, houve uma redução de 0,18, tá? Diminuiu 0,18 o ganho, tá? O Habitat 114,32, rendimento de 1,50, tá? Isso aqui, 1,50 de 114 dá um dividend yield de 1,31, porém, descontamos aqui a inflação, 0,91, ficamos com 0,40 de dividendo real, né, de ganho real. Em relação ao mês anterior, há uma redução do ganho em 0,17, ok? Hectare, hectare lembrando que ainda é do mês passado, 121, vai pagar 1,60, o dividend yield de 1,31, perdoe, menos a inflação, dá um ganho de 0,40 também. Em relação ao mês anterior, é uma queda de 0,14. E o último, Canip, fechou a 170, vai pagar 1,40, dá um dividend yield de 1,39, menos a inflação de 0,91, dá um dividendo real de 0,48. Em relação ao mês anterior, o Canip foi o único que apresentou um aumento no ganho real em relação ao mês anterior, tá? Então, pessoal, e agora? Agora vou vender tudo, meus FIIs de papel? Não, não. Só para você acompanhar e ver como é que ele se comporta, e aí você vai estudando. O investidor, ele é uma pessoa que calcula, acompanha, estuda. Você não pode simplesmente, se você deixar meio que largado, você pode deixar de colher as oportunidades no detalhe, tá? Pequenos detalhezinhos, pequenos acompanhamentos pode te dar uma rentabilidade um pouquinho maior, tá? 0,14, 0,18 é uma redução pequena, mas é preciso acompanhar. É preciso acompanhar se isso vai permanecer ou quando isso vai reduzir, quando vai reverter, tá? Então, o que a gente está vendo no momento, já do outro vídeo, a gente percebe que, ao contrário do que muita gente pensa, os FIIs de papel não é a salvação, né? Lá no interior a gente diz salvação da lavoura. Então os FIIs de papel não é a salvação da lavoura, porque quando você compara, olha só, quando você compara, esse é o FII de papel. Deixa eu sair aqui para ficar mais, você ter a visão completa do quadro. Deixa eu sair, isso, vamos lá. Então, ó, quando você tem essa visão do fundo de papel, então houve queda, tudo vermelhinho, queda. Quando você olha para o FII de tijolo, o que você vê são pequenos ganhos. Tudo bem que é 0,02, 0,04, mas é uma tendência de ganho, né? Está ganhando. Lógico, os FIIs reduziram o preço, mas os de papel também. Tijolo caiu, papel caiu. E qual é o resultado? Com essa queda, os FIIs de tijolo subiram positivamente e os de papel caíram. Então, isso você, ó, aqui, o que a gente está vendo aqui, ó, cada um deles aqui é só o ALICR que a gente não tem ainda, conforme disse, mas você tem que procurar manter essa aproximação, esse controle, né? Tá, pelo menos eu gosto, né? Eu gosto de acompanhar bastante e vou passando aí para vocês, né? Nossos amigos, nosso pessoal, nosso grupo aí que vai estudando junto com a gente. Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria falar sobre esses FIIs. O pessoal pediu bastante, gostou do outro vídeo, né? Aí eu tô dando a sequência aí. Acredito que muita gente vai se surpreender com esse resultado, né? A hora que vê que os FIIs de tijolo estão tendo uma
estão tendo um desempenho melhor que os FIIs de papel. A inflação ela atinge mais o fundo de papel do que o fundo de tijolo, pelo menos nesse primeiro momento, ok? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Esse pequeno estudo sobre os FIIs, comparação dos dois aí. Depois você olha com calma, assiste o outro vídeo lá se você quiser, para você ter uma base melhor de comparação, ok? Pelo vídeo de hoje é só. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência. Espero que você tenha gostado e ótima semana e muito obrigado.